É isso aí, começando mais um podcast Sem Salvo. Eu, Pastor Ed. Fala pessoal, mais um Sem Salvo, graças a Deus. Estou muito feliz por estar com vocês aqui mais um dia e creio que hoje vai sair muita coisa boa daqui. Fala, gente! Seja bem-vindo a mais um Sem Salvo podcast, com a certeza de que o assunto de hoje também será muito bacana para nós todos. E o responsável pelo assunto de hoje, nada mais nada menos que o vice-presidente do Ministério Viva. Maravilha! Grande pastor Djani. Aê! Cavalcante Djani. É isso, né, pastor? Djani Cavalcante. É isso aí. Maravilha. É estranho, mas é isso aí. Graça e paz a todos. Muito obrigado pelo convite, por todos aqueles que estão nessa mesa aqui. Pastor Edivaldo, pastor Luan, evangelista, Evandro, nesse Sem Salvo podcast, né? Vamos ver se eu me saio bem aqui, né? É isso mesmo. Vai sair, temos certeza disso. Tá perfeito. E vamos falar do nosso patrocínio. Vamos lá, gente, ó, para você que tá procurando um lugar para você almoçar final de semana ou até durante a semana, nós temos o endereço certo para você, que é no Divina Panela. Então, para você de Guarulhos e região, nosso amigo Evandro vai passar o endereço para você, Evandro. Como é que é o endereço lá? A Avenida 13 de Maio, 337, em Guarulhos. Você que é aí da região de Guarulhos, Avenida 13 de Maio, 337. Vai lá, que a partir das 11h30 de segunda a sexta tem um almoço ali garantido, que é uma benção o almoço. E aos sábados, das 12 horas às 16 horas. E vai abrir aos domingos a partir do mês de agosto. Gente, pra você que quer levar a tua família, levar os filhos, a namorada, enfim, vai lá, porque é um lugar realmente que eu já fui, né? Temos diversos amigos que também já foram e todos eles recomendam. De sábado tem uma feijoada lá maravilhosa e fora também a mesa da sobremesa, né? Ei. Uma sobremesa mais maravilhosa do que a outra. Então, vai lá, se tá procurando um lugar, não perde tempo, porque comida boa, de qualidade e detalhe, tudo fresquinho, feito na hora. Top. Esse é o nosso patrocínio. E você que quer ser nosso patrocinador, entre em Bora. contato com a gente. Entre em contato. Importante, você que tá ouvindo esse podcast e vai lá no restaurante, não se esqueça de avisar. Olha, Boa. eu vi o anúncio de vocês lá no podcast Sem Salvo. Pessoal, hoje a gente tá aqui com a esposa da pastora Eliane, o pai do Lucas e o pai do Felipe, grande homem de Deus, que para alguns, né, alguns tem o pastor Djani como um amigão de conversar, de dar risada, mas para outros ele é muito sério, reservado e ele é um homem meio misterioso, Exato. né? Quem conhece o pastor Djani já sabe, ele é um pouco misterioso e tem dia que ele é menos misterioso, mas... Meio 13, né? Mas a gente não podia iniciar esse projeto sem tê-lo aqui, porque apesar não, ó, além, deixa eu corrigir aqui, além dele ser meu pastor vice-presidente, meu pastor presidente, também é meu cunhado, Que maravilha. casou com a minha irmã, Tem esse privilégio, né? esse privilégio. Deus te Cunhado abençoou, também. né? Aliás, ele tem o privilégio de ser o cunhado dele, né? Deus abençoou vocês, né? Eu creio. E o pastor Djani, ele resiste ainda, né? Porque lá atrás, quando ele ainda namorava com a minha irmã, ele me deu um flagrante, foi, pastor? Era um grande ladrão de gasolina. Essa história é bem bacana, então vamos iniciar essa história. Bora lá. Aqui, né? Eu comecei a namorar com a pastora Eliane, um abraço pra pastora Eliane, Eita. aos meus filhos. Só um Paulo abraço. Lucas está aqui. Ó, Só um Lu- abraço tá bom, né? Olha o Lucas O aí. Ó. restante deixa depois do Sem Salvo. Hoje o Lucas vai saber um pouco da história, do início. E namorando com a pastora Eliane, na época não era pastora, né? Mas só a Eliane, nós adquiri uma Kombi dos Flintstones, né? Eita, que os carros dos Flintstones passou pela história, né? Passou pela- passou. E eu só colocava gasolina certinho, vim de casa pra igreja, de igreja pra casa da Eliane e da casa da Eliane pra casa. Só que Era conta. só dava pra fazer esses 3 trechos, o quarto não A chegava. rota certinha, né? Falei, sempre falava, acabava a gaselina no metade do caminho. Eu falei, o que tá acontecendo, né? Toda vez que eu venho com a Kombi pra Isso cá, não foi uma vez só, não? várias. Vários. Aí eu falei, ué, coloca a gasolina certinho, mas não chega em casa.
Mas foi um belo dia, um sábado, encostei lá, cara. Aí tu abri a janela, tá lá, pastor Edivaldo, pastor Ed, com a mangueirinha, já embutia direto na... Era teste de qualidade. Tá lá, ó, na mangueirinha, puxando e jogando na bobilete. Eu falei, descobri porque minha gasolina não... Tirou um litrinho ali, já fez falta, mano. Sei lá, época. Ele saiu a mil, meu, deixou a mobilete, saiu correndo, eu falei, quem roubou minha gasolina? O velho homem. Não dá pra fechar a tampa da gasolina. Da Kombi Mas fica aberta. A história é essa daí. Uhum. Mas, graças Depois a Deus, dessa, eu nunca mais andei de mobilete. tão Tão feliz. o problema da gente ser cunhado dos cunhados é que eles cobram, né? Tem que pagar, né? Tá lá. Quer namorar com a minha irmã, namora, vai me dar um litrinho de gasolina. Ed, teve um outro episódio também que ele tava namorando, acho que foi ele, né, que tava namorando lá no portão, e a gente tinha um cachorro, cara, que ele é um jamanta, o cachorro. Era um dog alemão, Dog gigante. alemão. Uma girafa, mano. Meu Deus do céu. E aí o cachorro ficava na laje, assim, né? De repente, tá os dois lá namorando. Aí, De repente ele fala assim, Eliane, tá chovendo, tá chovendo. É nada. Cachorro sério. mijando. Golden Eu Shower. tava indo pra casa, né? Sério. Aí fiquei do portão de fora, pro lado de fora do portão, fechei. Eu ainda tive um diálogo ali com ela de 10 minutos, aqui 5 minutos eu vi aquele negócio jorrando do céu. Vambora que começou a chover. Quando eu olhei pra cima, o cachorro só esguichando. Na minha cabeça. Cachorro mijado. Que alívio pra ele, né? Obrigado. Tchau. Tudo combinado. Era o alarme, né? Tá na hora. Tava na hora de ir embora. Engraçado. É uma história bacana, né? São muitas histórias que a gente nem imagina onde a gente vai chegar, né? Hoje todo mundo aqui é pastor, é evangelista, Pais de família, né? pais de família, filhos. Naquela época eu era, sei lá, tinha 13 anos e só queria abastecer meu mobilete. Já tô e incluso andar. nessa, hein? Pai de família. É isso aí. Mas eu queria começar com a conversão, pastor Djani. Queria que o senhor contasse um pouco como que foi esse seu processo de conversão. Eu sei que às vezes a história é muito longa, mas Encurtar aqui. isso, eu acho que mais pra, de repente, alguém que tá nesse processo, ou conhece alguém nesse processo e a sua conversão. Eu sou um ex-nada, né? Não tive experiência. Será, Vara? Você não fez nada? Não, a gente é ex algumas coisas, mas Ô Luan, você é ex alguma coisa? mano? Você era um ex-nada, hoje você é um hoje você é um profissional de uma área que você acabou vendo por. Eu era um ex, Você era um ex-solteiro. agora eu sou um Agora, casal. É verdade. Vendo casado. por Você esse. é um pai de família. Família grande, Na viu? verdade, que Família. a igreja ela é o lugar dos ex. Você chega na igreja, não tem ninguém que não é ex. Cada um tem um testemunho ali, né? um De tem um alguma testemunho. coisa. Até verdade. já entrando na questão do testemunho, que o nosso irmão Edivaldo aqui tá falando conosco, né? Porque aqui não vai ter como se diz aí, formalidade. Formalidades, Pastor, isso. não, é um Isso, programa isso. despojado, né? Isso. Então, na realidade, existe um antes e um depois, e eu acredito que, como todo cristão, independente de denominação, ele precisa ter um testemunho, ele precisa ter um encontro com Cristo. Sim. Né? Eu sempre digo assim, eu falo com muita humildade, esse termo eu uso, eu não preciso que ninguém mostre para mim quem é Deus, eu conheço Deus na minha vida, pelo que Ele fez. Então, porque existem muitas pessoas que estão na igreja e têm dúvida do que é Deus, porque eles ainda não tiveram um testemunho, um encontro real com Deus. Então, a partir do momento que você tem esse encontro, eu aprendi, cresci, como vocês vieram da mesma denominação que eu, que filho de crente não é crente. Uhum. Você pode estar ali dentro, mas você ainda não teve uma conversão. Então, Essa conversão, o senhor diz, é esse encontro? com- esse encontro, essa mudança. Porque muitas famílias hoje cresceram, Ou passou um pouquinho mais perto isso. muitos filhos cresceram, nada contra, de que meu pai é cristão, minha mãe é cristã, e foram. Eu digo que salvação não é hereditário, não é passado de Não pai é, para filho. não é herança. Não é Legal. herança. Você tem que. Se você não crê e não aceitar Cristo como Salvador, você não. Seu pai e sua mãe não te garantem salvação. Quem garante salvação é Cristo Jesus. Uhum. Então, eu nasci no berço cristão, no sentido que, com 5 anos de idade, minha mãe aceitou a Cristo primeiro, depois foi meu pai. Vou fazer 47 anos agora, só que teve um período da minha vida que eu me afastei. E quero até, com todo respeito, comentar sobre isso. Me afastei da igreja, pastores,
devido, entre aspas, não vou usar o termo religiosidade, eu não gosto muito se usa muito isso. Mas se a gente for pegar o sentido original de religiosidade, não tem nada a ver com o que as pessoas falam, porque a religião é uma palavra grega que quer dizer religare, quer dizer ligação com Deus. Certo. Então eles pegam a questão sobre uso e costume para falar de religião. Inclui dentro da religião. Na minha concepção, não tem nada a ver com isso. A palavra religião é o quê? Religar, ligar com Deus. Então, muito pelo fato de a gente ter sido criado dentro daquele ditatorialismo da igreja, né, de que tinha que ser assim. E isso, qual que é o jovem, pastor, que não quer jogar uma bola? Qual que é o jovem que não quer se divertir? Então, eu fui dessa época. Então, Que não podia. não podia. Aí aquilo foi criando uma revolta dentro de mim, porque eu queria ser uma criança, eu queria ser um adolescente. Então, com um tempo muito novo, criança ainda, né? Então eu louvo a Deus até pelos meus filhos, um já tem 16, 17, outro vai fazer 18, estão sendo criados na presença de Deus, e porque eu sempre mostro para eles diferente da forma que eu fui criado. E não culpo os meus pais também, porque eles foram criados assim. Sim. E aquilo criou uma revolta, eu fui. Só que eu digo, toda vez que você se afasta da presença de Deus, as pessoas que te amam sofrem, mas você sofre muito mais. É raro, hoje é muito difícil na igreja atual as pessoas falarem assim, poxa, eu perdi meu tempo lá fora. Mas o mais antigo, depois que volta, fala, quanto tempo eu perdi, afastado da presença de Deus. Mas aí eu saí pro mundão, e nisso eu me viciei com drogas, né? Me viciei, e na época o crack estava entrando, e foi na época que eu me viciei no crack, vivi uma vida muito pregressa. Mas eu tive um encontro, eu sempre digo que louvo a Deus, né, pela graça de Deus, a misericórdia dele na minha vida, e ter uma mãe que sempre orou por mim, né? Então, se hoje eu estou aqui até hoje, devo ao Senhor Jesus e também as orações de minha mãe. E voltei para o Evangelho, né? E graças a Deus, jovem ainda, voltei jovem, passei por muitas lutas, muitas dificuldades, mas estou de pé, porque aquele que começa a boa obra termina. Demorou quanto tempo, pastor, esse período? Eu digo assim, meu tempo fora da igreja foi curto, mas foi intenso. Foi bem vivido. Você fez muita coisa em pouco tempo. Em pouco tempo, eu fiz loucura em pouco tempo, eu vim intenso. Pastor, e sobre isso, você acha que é uma vontade represada? Você acha que... Porque a gente vê muitos jovens saindo da igreja, e a primeira coisa que eles fazem, parece que o jovem nasceu na igreja, tá ali, e quando ele tem uma oportunidade de sair, eles em pouco tempo eles fazem o que os que estão lá fora ainda nem chegaram nesse nível. Você acha que é uma vontade assim, represada? É o que acontece. Eu vou tirar os jovens de hoje. Nós usávamos sempre esse termo como pastor, de dizer que o mundo não tinha nada para oferecer. Eu mudei esse conceito. O mundo tem muita coisa para oferecer. Demais. Senão, o jovem não queria ir. Só que o que o mundo, estou falando o sistema, né? É efêmero, é passageiro, não produz salvação. O pecado, ele produz a morte. O evangelho produz vida, transformação. Então, se nós, por exemplo, nós pais aqui, não souberem mostrar para os nossos filhos o caminho, os dois lados. Por exemplo, eu conto o testemunho da minha vida para os meus filhos e falo, isso não é isso. Eu conto como exemplo para vocês entenderem que o mundo tem tudo isso para oferecer, mas não é bom. Tem pessoas, eu conheço pessoas que não querem contar para o filho a vida pregressa que ele tem. Tem pessoas, pastor, que tem vergonha de contar. Eu sempre digo na igreja, eu tenho vergonha de dizer o que eu não sou. Mas o que eu fui, o que eu sou, eu não tenho vergonha de falar. Eu tenho o prazer de chegar no púlpito às vezes e falar, eu fui nóia, viu, irmão? Eu era um desgraçado, miserável. Eu era pior do que aqueles caras lá que tá ali como que é lá na Cracolândia. Os meus filhos veem. Mas eu conto isso, sabe pra quê? Pra as pessoas verem o poder transformador que tem transformação, que dá pra transformar. Porque tem pessoa ali olhando assim, falando assim, meu marido não tem jeito, meu filho não tem jeito, a minha filha não tem... Aí quando você conta o testemunho, as pessoas veem você bem hoje, pai de família, com saúde, dirigindo uma isso igreja, falando de igreja. Pai de família, um ME, microempresário. O ME, pastor de igreja. Então ainda há chance, né? Ainda há oportunidade. Mas eu conheço muitas pessoas que têm vergonha de contar o testemunho. Mas é bom quando você fala que é nóia.
o problema é quando a pessoa só conta que ele foi ladrão de banco. Não, peraí. Ele não foi nóia, ele só foi Nunca lá. foi nóia, mas ele foi ladrão Porque de assim- banco, porque ladrão de banco porque tem assim, status. É o status, né? Aí o pessoal já olha com novo. Na verdade, esse período dessa expressão nóia é o último estágio da pessoa. Eu conheci muitas pessoas do submundo que era cara da pesada, mas ele se viciou na droga que ele foi se defiando e caindo para esse lado, entendeu? Então, assim, logo que eu não comecei como isso, né? A gente começou lá. De pouquinho. Né? Sim. Aquele top de linha, mas depois a droga foi. Porque quando você vicia, você não pensa em outra coisa, a não ser se você comete um delito, é pensando na droga. Por exemplo, meu café da manhã era droga, meu almoço Por era droga. isso que é o nóia, Meu né? jantar- por isso que Saúde. Ele sempre tá. ele vai, o negócio dele se Ele ele não mede mais comete um nada. delito, vamos lá, desculpa a expressão aqui, se ele assalta um banco, ele já pensa em pegar o dinheiro dali para comprar droga, Tudo de que é droga. o vício dele. É tudo pra alimentar o vício, né? Exatamente, entendeu? Então, quer dizer, foi um período assim, mais ou menos de 4 a 5 anos, mas foi intenso mesmo. Aham. Eu fiz loucura. Tanto é que eu tenho na igreja pessoas que congregam no ministério que me conhecem. Que sabe, fala, esse aqui não vale. Esse aqui eu vou falar pra você, né? Era o trapo do trapo. Nossa, interessante essa questão aí. Tem pessoas que conhecem ele, o que foi, né? O pastor, o que foi e o que está sendo hoje, né? Que aí, na verdade, Pastor de Testemunho igreja. vivo, né? é testemunho testemunho vivo, se torna vivo. testemunho Fora vivo. que eu interessante. conto, às vezes, pra algumas pessoas, as pessoas não acreditam. É, Fala assim, então. tem que mostrar uma Viu o foto. pastor assim. hoje com esse cabelo elegante dele. Cabelo né? Aí a pessoa fala grisalho. assim, poxa. Aí fala até do cabelo elegante, né? Tem gente que implica com o meu cabelo, você passa aqui tinta. Esse dia, mas eu tava num cabeleireiro, a mulher chegou com o marido dela e falou, bem, que você não Pinta assim. pinta igual um cabelo. E eu fiquei lá cortando, pinta igual o cabelo dele, nem nunca vi a mulher nem amarela, mas nem branca. O marido dela, moço, que tinta você passa? Eu falei, moça, eu não pinto o cabelo. Cresci em 2000. Você não pinta o cabelo? Vai me dizer pra mim? Eu falei, moça, você não pinta o cabelo. Deu vontade de falar pra você, me conhece, sabe de onde eu sou? Aí o marido dela ficou constrangido, falou, eu falei, não pinto o cabelo não, quem pintou foi Jesus. Eu brinquei com ela, né? Pastor, Mas, assim, trazendo essa questão da família, né? Trazendo essa questão da família, que eu sei que tem muitos pais e mães aí ouvindo e também assistindo. Existe algum segredo para quebrar essa regra, vamos dizer assim, de que a gente cresceu ouvindo, falando de que filho de pastor é crente, né? Filho de pastor é crente, o senhor até comentou isso agora, dizendo que não é porque cada um precisa ter o seu encontro. Porém, a participação dos pais com os filhos, existe algum segredo para poder criar eles ali dentro dessa proposta do evangelho, para que de repente não gere neles uma vontade de conhecer então, o mundão lá fora? eu pego sempre o texto sagrado que Salomão escreveu, ele diz assim, ensina o menino. Ele não escreveu, obriga o menino. Sim. Há uma grande diferença Certo. de ensinar e obrigar. Eu acredito assim que como pai, você tem que ter a consciência, tô sabendo que brevemente, Você, pai recente, né, sua esposa Pai recebeu o 7. anjo, né? é recente. Sua esposa recebeu o anjo e darás a luz, né? Isso. Até por isso da pergunta também, entendeu? Todos os pais têm que ter a consciência de uma coisa. Eu ensinei o caminho correto para os meus filhos. E ensinar não é só na teoria, na prática. Se ele tendeu para outro lado, você não tem essa culpa sobre você. Eu penso dessa forma. Certo. Você ensinou todos os caminhos de ele ser um bom filho, um bom cristão, caso ele queira seguir isso. Mas No seu caso, pastor, a sua mãe, você fala isso porque você viveu isso, então. Os seus pais, eles te ensinaram. Não, meu pai não viu, era um cabo de vassoura, filho. Era no Você cabo tem de que ir pra igreja e pronto, acabou. Não tinha esse negócio, não. Fazer aquilo no nordestino era na taca. Não tinha esse negócio, não. Você tinha que estar arrumado. Você tinha que se arrumar primeiro do que, se eu me arrumar, E você não tiver na verdade, se eu arrumado, tiver eu não arrumado, peguei- você vai ver. Eu não peguei tanto essa parte, mas eu acredito que você pegou um pouco. Os meus irmãos, então. Eu acho que assim, a criança, né? Eu sou pai de muita gente. São quatro, né? de uma grande nação, A genealogia dele é árvore, a genealógica dele é grande. pai de nação. E tem coisas, na minha opinião, que os pais estão dando para os filhos escolher que não cabe a eles escolherem. Se eu colocar na mão da minha filha, escolhe se você quer ou não escovar o dente, ela vai escolher todo dia não escovar. Não vai. Mas quando ela crescer, ela vai olhar pra mim, quando ela tiver com dentadura, eu falo assim,
eu hoje não tenho dente porque você não exigiu que eu fizesse isso. Então, a gente está querendo que as crianças escolham coisas importantes que vai ditar o resto da vida delas e colocando essas responsabilidades na mão. Enquanto isso, eu até falo para minha esposa, eu vou repetir aqui. Enquanto isso, os pais não ensinam os filhos, eles não se preocupam em nem ensinar os filhos a andar de bicicleta. Eu tenho uma teoria que eu tenho, a minha esposa mesmo, o meu filho tem 3 anos de idade, né? E todos os dias à noite ela ora o Pai Nosso com ele. Então ele já sabe, quando ele já deita ali com ela, com a gente, que ele dorme com a gente ainda na cama, né? Fazer o quê? E quando ele já deita, ela, vamos orar. E aí ele já começa, ele já sabe o começo ali. Então esse ensinamento já vem daí, né? 3 anos de idade, ele já sabe como que é. Quando fala em culto, ele fala igreja, então ele já... Tem dia que a gente não tem culto, e aí ele fala assim... Pai, vamos pro culto. Então, aí eu falo, hoje não tem culto, filho, só amanhã. Então, eu penso assim, pode falar? Por favor. Eu penso assim, pastores, a criança, ela não tem poder de escolha. Ela não tem capacidade ela ainda. Não tem poder de escolha. Ela não pode, pode ter poder de escolha. Certo? Haja visto que na legislação você só passa a ter poder de escolha quando você passa a ser de maior. Então, o que o pai tem que fazer é ensinar. Com exceção ao voto, né? Que eu acabei de falar agora, Sim, que você sim. tem que ensinar o caminho, não obrigar. Mas enquanto você é o tutor do seu filho, como diz um pastor bem antigo, que ele dizia assim, tá comendo do meu pirão, tem que aguentar meu cinturão. Boa. Isso é bom, certo? Ele fala, Sim. não que ele era radical, só um exemplo, o que ele queria dizer, eu entendo. Tá dentro do seu quadrante. Sim. Tá Suas dentro da regras, sua minha casa e minhas tá regras. debaixo do seu tutor. Ele falava assim, meu filho pode ter 60 anos, mas se ele tá debaixo da minha casa, do meu teto, tá comendo do meu pirão, ele tem que aguentar minhas regras. A partir de então, que ele se tornou uma pessoa consciente, que ele é adulto, tem que ver a sua independência, então ele tem que sair do meio que não é dele para viver a vida dele. Então, os filhos têm que entender isso. Só que quando eu quero dizer para vocês que o caminho que Salomão diz, ensina o caminho que deve andar e não obrigar, é exatamente isso. O caminho é esse, certo? Eu digo que eu fui criado sendo obrigado. E hoje eu posso louvar a Deus por ter sido obrigado, mesmo não querendo. Eu também. Eu louvo a Deus. É, Mas foi de uma forma diferente. E eu posso até dizer para vocês, pastores, que minha mãe sempre fala assim para meu filho, eu me arrependo da forma em que eu criei vocês, porque eu fui criado assim. Então a gente perdoa, porque... Só que esse ensinamento eu já não trago hoje. Eu tento explicar para os meus filhos. Mas você obrigou seus filhos a irem pra igreja? Eu ensino, eu mostro para eles a bênção que é servir a Deus. Mas quando eles estavam menores, 5 anos, 4 anos, aí... Não, aí tinha. Não, é o que eu tô te falando, não tem. Até hoje. Ontem mesmo eu tava ali, meu filho falou, mas todo dia na igreja, né, pai? Não tem... Só 2 dias que não tem culto. Filho de pastores, Você né? não tinha nem... Só 2 dias que não tem culto, terça, que eu falei, louve a Deus por isso, que você está envolvido nas coisas de Deus. Eu aprendi uma máxima que é fundamental, isso não é para pastor, para todo mundo. O altar não deve nada para ninguém. Se a gente viver em cima do altar de Deus, Deus é o maior patrão do mundo. Grandes empresas faliram no mundo. Mas ele não fala. Tudo que você faz pro reino, ele te abençoa. Um pai que leva o filho obrigado pra igreja, ele de alguma, na sua visão, ele de alguma forma está ofertando o filho a Deus? Você acredita? Não, eu acho assim, o pastor Edivaldo, ele tem, pastor Ed, ele tem, eu tô falando, vamos falar da idade. Se ele é uma criança de menor, o pai tem... Que ele não tem, poder, não tem entendimento. Eu não vou dizer nem que é uma obrigação, é um dever do pai. Você, pronto, acabou. Você tem que... Não, é que eu falo isso, pastor, porque hoje eu conheço casais, né, conheço pessoas que preferem que o filho fique na casa da tia, que fique... Porque acha que é muito cansativo pro filho vir pra igreja, que é sempre... Entendeu? Então, me dá medo isso. Me dá medo porque eu sei que a Bíblia diz que você precisa, e o seu filho aprende com um modelo, né? Se você não acostuma seu filho no ambiente de igreja, futuramente ele não vai gostar daquele ambiente que não é. Ele vai querer ficar em casa, assim como ele ficava com os priminhos brincando. Pastores da mesa, hoje está muito mais fácil a gente lidar com a situação com os filhos, porque não tinha obrigação de não assistir televisão, de não jogar bola. Videogame. Hoje, os filhos podem brincar de videogame, jogar bola, assistir televisão. Então a gente vê o que eu mostro. Vou falar da minha casa. O que eu mostro para meus filhos?
Por que não servir a Deus? Vocês podem fazer tudo. Quando a palavra de Deus assim diz para você, a gente priorizar, buscar primeiro o reino, ela não está proibindo você de fazer as demais coisas, as outras coisas. Deus só está dizendo para você, ó, faça primeiro para mim, depois você pode fazer para você. É isso que ele está falando. Sim. Eu sempre digo na igreja, eu falo, poxa, vamos falar um pouquinho do dízimo, vai. Dízimo, não dinheiro, tempo. Quantas horas tem o dia? 24. Tá. Tira o dízimo de 24 horas. 12h40. 12h40. O cara fica no estádio de futebol, pulando lá, gritando, que eu não sou contra, eu também torço, né? Sim. Mas ele não reclama. Mas se o pastor terminar o culto, passou de 2 horas, o pessoal reclama. É. O cristão, às vezes, reclama de dar o dízimo de 10% do horário. Então, vai lá, 24 horas, certo? Divide por 3. Eita. E aí? Divide aí. 8? Sim. 8 horas pra dormir, 8 pra trabalhar. O que você faz com as 8 horas que restam? Você gasta 2 horas pra ir de ônibus e voltar de metrô pra trabalhar. Sobra quanto? 6 horas. O que você faz com 6 horas? Suponhamos que você pegue 3 horas que sobrou e fique com sua família. Sobra 3 horas. O que você faz com essas 3 horas? É o 10% do culto. Então, até nisso, Deus foi sábio quando deu no dia o tempo para nós. Então, é isso que hoje, os filhos de hoje não têm essa obrigação que nós tínhamos. Eu sou da época, pastor Edivaldo, que eu não podia comer um pedaço de bolo numa festa se tivesse uma velhinha escrito 15 anos. Como assim? Não, se eu fosse numa festa lá, que no aniversário lá tivesse a velhinha com 15 anos que estava comemorando, não podia porque era oferecido, não pode. 15 anos não podia? Essa eu não sabia. A velhinha. A vela em si, né? ali em cima. A vela? A velhinha. Meu Deus. A velhinha, a Sério? velhinha. Eu apanhei uma vez porque a vizinha chamou, chegou lá, tinha batendo parabéns, quando minha mãe viu, falou, 15 anos. Isso uma aí é vela. oferecido, não pode, menino. Isso aí, Aham. tomei um couro. Rapaz, o negócio era esse. É sério. Sim. Não, mas a gente sabe que isso é ignorância do Aham. homem. Aham. Nós erramos. Eu estou explicando para vocês Sim. como que nós estamos vivendo uma liberdade de evangelho hoje, que é muito bom. Então, não é porque os filhos não quererem servir a Deus, porque muitos dogmas, muita coisa que o homem colocou, caiu por terra. Agora, a gente tem que ter um equilíbrio com tudo o que faz. Nós estamos nesse tema, já vou terminar, Aham. né? Tema que a gente vai um assunto... Isso, aí vai uma coisa vai puxando a Vou outra. chamar outra. Eu conheço um casal que hoje, Quadrado, infelizmente... Vamos lá, que a gente Pastor? vai mexendo. Eu conheço um casal que, infelizmente, hoje passa esse tipo de problema. Que é muito difícil e está sendo muito difícil para resolver. Por quê? Porque o pastor Ed até usou aí o termo dizendo que deixa o filho junto com os outros primos, junto na casa da tia e tal, em vez de levar para o culto quando pequeno. E aí o que acontecia era o videogame. Ia pro culto e deixava no videogame, entendeu? Hoje a criança cresceu e não quer saber de forma alguma de ir pro culto. Então vamos lá. Até na hora do culto, só no videogame, e a reclamação maior é justamente essa. O que eu faço pra tirar ele desse videogame? E aí hoje já não Olha a consegue. inversão. Consegue, né? Olha a inversão que tá tendo aí. Eu era obrigado a ir, certo? Obrigado. E saí, me revoltei por causa dessa obrigação. Uhum. No caso, o menino não quer ir porque ele não é obrigado a ir, o pai deixa ao Léo. Deixa ele escolher. Deixa ele escolher Então, isso. hoje o que você tem que falar pro filho? Filho, vamos fazer isso, vamos pro culto, vamos pra igreja. Quando nós voltarmos de lá, você vai brincar seu videogame. Tem que ter um parâmetro, tem que ter um equilíbrio. O Isso equilíbrio. é bíblico, E, gente. pastor, As pessoas têm que ser e isso é pra temperantes. tudo. Isso é pra tudo. Na Isso é escola, Isso. em tudo. Porque se você perde o controle, a gente tá falando aqui de igreja, mas provavelmente o pai que perde o controle do filho na igreja, ele perde o controle pro filho e pro mundo. Em outros lugares. Isso é tudo. Não consegue Dá pra exigir tudo que nada faz. mais. Isso é em tudo. Até na área profissional, Sim. você vai estudar, você vai fazer uma faculdade, você não tem que tirar o tempo pro estudo, mesmo que você tá na sala de aula, mas de lá você tem umas matérias que você tem que se reservar para se dedicar àquilo. No Sim. trabalho é a mesma coisa. Só que eu tô falando assim, que nós vivíamos num tempo obscuro da ignorância, de que era doutrina, aquilo acabou, tinha que ser aquilo, e que isso revoltou muitas pessoas. Hoje nós vivemos uma liberdade que você tem que mostrar pro seu filho, você pode fazer tudo o que você quiser, dentro de um parâmetro cristão, com base bíblica, mas não esqueça as coisas de Deus. O reino, Em primeiro meu lugar. filho tá até aqui, Sim. o reino é prioridade. Eu sempre digo pra eles, ó, pai, a gente tem que ir em tal lugar, tal, fazer o quê? Mas o que tem pra fazer na obra de Deus?
Vai ter que fazer. Então faz isso, depois você faz isso. Pelo menos na minha concepção, eu tenho tratado meus filhos. E tenho sido abençoado por isso. Eu tenho ensinado eles a priorizar as coisas de Deus. Porque é verdade, cara. Ó, as pessoas deixam as coisas de Deus de lado, mas na hora que ela tá em apuro, é a primeira pessoa que a pessoa quer procurar. Deus, até o ateu. Deus! Mas por que só agora você prioriza Deus? Você pode ir na praia, pode ir no cinema, você pode jogar seu futebol, você pode ir com sua família para onde você quiser. Mas espera aí, essa semana aqui é a semana um exemplo, uma semana da bênção, um trabalho que tem na nossa igreja. Por exemplo, eu tenho um lado conservador meu, que eu não abro mão. Tem pessoas que abrem, por exemplo, eu não abro mão do... O que seria esse lado conservador? São prioridades dentro, por exemplo... Fundamentos? Por exemplo, eu não abro mão de faltar no meu culto de Santa Ceia. Eu cancelo qualquer agenda minha que tiver com minha família, explico, porque para mim o culto de Santa Ceia é um dos maiores cultos que existe. Eu aprendi isso Paulo também. diz que todas as vezes que comer desse pão e beber, anunciai a morte de Cristo até que ele... Isso não é religiosidade. Eu respeito o contraditório. O que eu estou falando aqui, ninguém é obrigado a concordar. Sim. Eu estou aberto ao diálogo. Mas essa é a minha concepção. As pessoas abrem mão hoje de coisas importantes. Por exemplo, as pessoas abrem mão da Santa Ceia, Evandro, certo? Mas elas não querem abrir mão, sabe de quê? Do pastor trocar o dia da ceia por causa do dia dos pais. Sim. Pastor, por que você não põe a ceia por terceiro domingo? Porque segundo domingo é o dia dos pais. Vocês estão vendo como que é coisa? Aí o pastor, por coerência, que no caso, no meu caso lá na nossa igreja, a Santa Ceia no segundo domingo. Por coerência e tal, eu troco. Sim. Porque eu sei que não cuida ninguém. Você tá vendo? Sim. Eu já na verdade, o pastor tem que ter um jogo de cintura. Nada contra, não tô fazendo uma crítica. Sim. As pessoas já chegou em mim, é inteligente isso, porque, pastor, Já negociaram a data. pastor, olha, o senhor sabe que agosto É o mês dos pais. É o mês dos pais. Não dá pra você trocar. Troquei. Sim. Então elas trocam, mas não trocam. Uma data... Um sítio, uma praia. Porque... Não posso aqui. São algumas coisas que eu levo pra mim. E coisas... a Santa Ceia hoje em dia, que a gente vê, são trocadas por coisas Qualquer coisa. banais. Pastor, tem uma outra... Às vezes por um Faustão mesmo. Isso, viu, gente? É dentro da nossa denominação do que nós cremos. Eu sei que esse podcast vai ser assistido por muitas pessoas que nem Santa Ceia na igreja dele, eles têm. Não sei por que o motivo, não é uma crítica que eu tô falando. Nós estamos dando exemplo aqui de fidelidade às coisas de Deus. Da prioridade, né? Da prioridade. E fundamento. Eu acho que assim... Eu acho que a religião, ela precisa se manter em alguns fundamentos. Senão você perde a característica principal da liturgia, né? Precisa ter algumas regras em algumas coisas. Eu, por exemplo, sou pastor do domingo de manhã e o pastor Eduardo, ele colocou o nosso culto, que era ceia à noite, no domingo de manhã. Sim. Era no sábado e ele falou, não, vou colocar no domingo de manhã. E... espantosamente, todos os domingos, eu estou vendo esse culto pela manhã, sei lá, a gente está com esse culto pela manhã, sei lá, há alguns anos. E eu fico muito, muito triste quando chego no domingo de manhã no culto e sempre os mesmos não estão. Eles não fazem questão de acordar um domingo por mês. Tudo bem, eu entendo que tem gente que trabalha a semana inteira, mas é um domingo por mês. E não é tão cedo, é 10 da manhã. E é um culto de suma importância, né? Extrema. Sim. Eu acho que a ceia pro cristão ela representa muito. Ela é a base, né? Exatamente. Só que tem Sim. gente que fica 1 mês, 2 meses sem ceiar e aí não fiquei doente, então ok, e vai deixando esses fundamentos. Mesmo porque eu sempre digo na igreja, porque eu não sei porquê, eu não vou dizer não sei o porquê, né? A gente tocou nessa questão da Santa Ceia. O próprio Cristo diz: aquele que não come do meu pão e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Sim. Olha a profundidade desse texto. Muito. Tá dentro da igreja, vai na quinta, vai no domingo, louva, até fala língua, sapoteia, faz aquilo, mas não tá tomando Santa Ceia, não tem parte com Cristo.
Vocês estão entendendo como que Aham. é? Isso não é religiosidade, não é religiosidade. Isso aqui é instituição. Tem coisas, pastores, que foi instituído por Cristo. Sim. A Santa Ceia foi uma coisa que quem instituiu foi ele. Que foi o que o senhor falou, tanto que é ele- inegociável, né? Ele falou, ele instituiu a Santa Ceia. Ela é uma coisa sacrossanta. Sim. Aham. Você tá ali participando daquele momento. Então, pessoas que abrem mão disso, de uma comunhão. Eu como tomo a Santa Ceia, parece que eu fui renovado para mais de 30 dias. Aham. Tá ali. Isso é só um exemplo que eu tô dando. Sim, sim. Entendeu? Tem uma outra data também, que eu percebi que durante os anos que foram passados, porque como eu também sou criação da Assembleia, né? Uhum. Eu também cresci na mocidade, tudo, entre os obreiros, aprendendo isso também, que é a virada de ano, né? É verdade. Virada Não, de eu ano. acho que uma Hoje data em mais dia- importante ainda que essa é a Páscoa. Mas hoje em dia eu vejo muito pastor sofrendo por causa disso. Chega na virada de. Na semana da virada de ano, é o pastor e mais uma galerinha ali só, porque o restante tudo já mandou mensagem, pastor, tô indo viajar, pum, e vai viajar, vai ser embora. Eu até assim, para nós que somos um pouco lá de trás, a gente tem dificuldade, mas a gente vai se adaptando porque as coisas Aham. vão mudando. A gente precisa aprender a respeitar a opinião de cada um, Uhum. certo? Mas mostrar sempre para essas pessoas se elas estão certas ou estão erradas sobre a opinião delas. Só para terminar essa questão da Santa Ceia, eu tive um domingo, a Santa Ceia agora, se não me foge da memória, eu viajei. Não, pastor, mas o senhor falou que não pode ver. Eu viajei. Inclusive, eu fui visitar minha mãe, queriam sair depois do almoço. Eu falei, não, vou sair depois do café. Porque se eu sair depois do almoço, eu vou chegar atrasado pro culto à noite. E saímos depois. E tive que ter abertura no culto, cheguei cedo. Deixa o almoço para lá. Então, quer dizer, eu fiz um cronograma que não atrapalhou. Como eu acredito que esse trabalho que Deus colocou na sua mão, pastor, o senhor não abre mão dentro do domingo. Não. Mesmo com algumas tristezas de ver pessoas que Sim, poderiam sim. estar ali, mas é uma prioridade na sua vida. Sim. O que eu estou mostrando para as pessoas, a importância de você, quando receber algo de Deus. Ontem eu estava dentro do carro e do nada eu estava pensando sobre a importância das coisas de Deus. Por exemplo, para quem não tem uma visão espiritual, pastor Dival, acha que, por exemplo, limpar uma igreja é a parte menos importante. E na concepção minha, a parte mais importante que tem em você saber que aquele templo está todo arrumadinho para receber o povo de Deus ali na igreja que vai servir, como pastorear também. Tudo na obra de Deus é importante. Sim. Tudo, do menor cargo ao máximo cargo que existir é importante. É de toda. Agora, falando sobre limpar a igreja, pastor, agora o senhor até tocou num ponto que eu acho interessante, não sei se vocês também acham. Eu fico. A gente falando de obreiros, né? Obreiros que estão iniciando, pessoas que estão chegando, porque a igreja ela é formada por gerações. Vêm e vão subindo de cargos, outras pessoas vêm chegando e aí a gente vai treinando. E aqui no Ministério Viva a gente tem um treinamento, né, intensivo com obreiros. E o que a gente sente é que quando a gente olha para trás, a gente vê a formação de homens com muito mais resistência, né? Então a gente até teve eu tive a oportunidade de falar numa reunião de obreiros e eu coloco aquela palavra de Abacuque. É isso, né? Que ele começa a reconstruir o templo. Foi em Abacuque? Não é Ageu? Ageu, desculpa, Ageu. É isso mesmo. E ele começa a chamar o povo para reconstruir o templo, porque no passado um homem construiu o templo, Salomão. Quando o templo foi destruído, para reconstruir o templo, Deus não chama Ageu, Deus chama a atenção de todos. E aí eu sinto muita resistência em algumas pessoas que acreditam que o ministério deles é baseado no microfone. Mas o senhor está voltando até o que nós estamos falando de priorizar. O senhor pegou um texto aqui que é fundamental dentro da conversa que nós estamos tendo aqui sobre priorizar as coisas de Deus. O povo volta do cativeiro em Ageu. E vai atrás das suas próprias atividades. Eles estavam ganhando, mas estava caindo. Você pode ganhar 10 mil reais, cara. Sim. E se virar, sabe o que? 100 na sua mão. Saquetel furado. O povo volta do cativeiro, ao invés de se preocupar com a casa de Deus, estava se preocupando consigo. Cada E um eles com a não deles. trabalhavam, plantavam, não rendiam, até que Deus usou o profeta e falou: sabe por que vocês não estão prosperando? Olha a importância da gente priorizar as coisas de Deus. Vocês estão preocupados com vocês, A casa mas é de que nem o vocês. nordestino, com o bucho de vocês, mas a casa de Deus está lá destruída. Quando vocês se preocupam
preocupar com minha casa, eu vou prosperar vocês. Entendeu? Tá vendo a ideia? Aham. Do que? A ideia de que quem investe no altar tem retorno? Aham. Eu concordo com as igrejas neopentecostal dentro desse contexto que eles têm. Sim. Como eles discordam de muito, nós temos a linha pentecostal, né? Eu já Nós ouvi, somos, né? eu já ouvi pessoas que já chegaram pra mim dentro dessa linha que vocês estão falando e usaram justamente esse termo. Não, cara, é minha família, é minha casa, é o meu trabalho e tal. O negócio não é só igreja, só igreja, só igreja, só igreja, não. Ficar só nesse negócio de maluco aí, o tempo passa e quando vai ver, a gente perdeu as coisas. Justamente trazendo essa Então, ideia, a inversão do negócio. Mas só que Mas eu concordo com essa fala. Não é só igreja mesmo. É o que o pastor falou. eu falei equilíbrio. Se digo nisso, organize, sim, o equilíbrio. se planeje. Sim, sim, Opa, sim. O Mas dá evangelista Evandro, prioridade pras coisas de Deus. Exato. Exato. o evangelista Evandro, ele tem ministério de louvor, cuida dos jovens aqui da igreja, Sim. tem filho, mulher grávida e agora podcast pra gravar. Eu tô auxiliando, dando é, auxílio aqui na É o que vigília tá menos agora. falando aqui, né? Eu só tô administrando e sendo alimentado. E E detalhe, aí agora também tá junto com Mas, a gente pastor, na vigília também. Imagina se ele não tem um planejamento. Sim, sim. Desde quando eu Acabou. iniciei esse assunto aqui com vocês, a ideia minha aqui foi equilíbrio. Aham. Você, eu aprendi uma coisa. Aprendi uma coisa com um grande líder, né? Um grande presidente que eu não vou falar. quem. Não, fala aí. Pode falar, pastor. Manda. Para mim, eu considero o maior presidente do Brasil de igreja. Ele falou: primeiro Deus, Silas Malafaia. primeiro Deus, primeiro Deus. É mesmo? É ele? Não, é o JW. JW? Quem é o JW? É o José Wellington Bezerra da Costa. Ah, grande José José Wellington, queremos você aqui. Ele fala assim: Vem. ele aprendi uma máxima com ele que é: primeiro Deus, segundo família, terceiro igreja. Entendeu? Primeiro Deus, segundo família e terceiro igreja. Então, é o equilíbrio das três coisas. É o tripé da vida cristã. Deus, família e igreja. Mas você acha que esse tripé, às vezes as pessoas não vão no exagero? Por exemplo, é a questão do obreiro. Assim, eu sou super a favor. Todo obreiro que me manda mensagem: pastor, eu tô viajando com a minha família. Meu amigo, vai com Deus. Vai ver seus filhos crescer. Vai. Mas aí, tem alguns extremos. Tem. Mas eu acho que Mas tem não obreiro cabe, também né? que põe como desculpa aí, né? Aí põe a família na frente, É, falando, só tô com a essa- minha família, Não, pastor. ou essa questão, Esse é o ponto. ou Aqui até é- essa questão do primeiro Deus. Aí fala assim, primeiro Deus, não, irmão, eu já tô orando, tô jejuando, tô tranquilo É. comigo e com Deus. Irmão, mas e a obra aqui? Não, eu tô com Deus, tá tudo certo. Na obra, a minha parte eu já fiz. Agora eu vou cuidar da família. Como que funciona Deus? Minha devoção. Seu momento que você tira para a leitura da palavra, para a sua oração como pastor. Família, cuidei da minha família, estamos aqui, já passeamos e tal. Fomos no zoológico, fomos no cinema. Que hora que nós saímos? 8 da manhã. Mas hoje, domingo, às 8h30, temos o nosso culto. Sim. Acabou. É nesse aspecto, equilíbrio. Tudo que a própria Bíblia diz: achaste mel, come sol que te basta. Sim. Mel não é bom? Bom. Toma uma garrafa de inteira agora pra você Não, onde você vai dá. parar. Não dá. Equilíbrio. Tudo na nossa vida. E o próprio Salomão vai dizer: para todas as coisas há um tempo. Determinado. Do tempo ninguém pode fugir. E por falar em equilíbrio, eu acho que isso é para todos os lados. Assim como a gente vê também pessoas que arrastam a família para o ministério, e aí também não tem mais vida. Não, Aí é eu só sou contra. igreja Eu e, sou e contra. os filhos 24 horas, Porque e aí não eu- consegue. É equilíbrio. Pastor Edivaldo, eu tive um pastor, um primeiro pastor que eu auxiliei nas Assembleias de Deus. Fala um pouco dessa experiência, pastor. Ele foi vice-presidente do campo na época. Que ironia do destino, minha mãe tá em São Carlos, um grande pastor lá. E ele falou pra mim, um senhor, Qual é o nome dele? pastor Moisés, não é o Raimundo não, é outro. Ele era do Madureira. Ele falou: ó, eu quase perdi a minha família porque não tive equilíbrio na hora de pastorear. Porque tem coisa que não adianta culpar Deus e nem a obra de Deus. Nós temos que nos culpar.
É selo abençoado aqui. É o... É hora de rezar. Eu ia falar isso agora. Diga, Natal. Paróquia? É paróquia. Aqui é catedral, lá não é paróquia. Vocês congregam em catedral, eu sou pastor de paróquia. Eu lembro dela, paróquia. Então, não adianta a gente colocar na conta de Deus. Deus não vai te dar algo para você destruir a sua família. Eu aprendi uma coisa: se o ministério está trazendo problema para sua família, tem alguma coisa errada. Que a obra de Deus não traz conflito na família. Ela tem que trazer unidade para a família. Perfeito. Agora, a pessoa não está tendo equilíbrio. É isso. Graças a Deus, eu tenho conseguido ter equilíbrio. Vamos passear, vamos comer, mas vamos aqui, vamos ali. Né? E equilíbrio. As pessoas não sabem. A Bíblia diz que quando a Bíblia diz para você remir o tempo, o remir no original, sabe o que é? Aproveitar bem o tempo. Não é você economizar o tempo. É você saber aproveitar o tempo. Por exemplo, nós estamos sabendo aproveitar esse tempo que nós estamos aqui. Certo? Sim. É um tempo que nós estamos tendo problema. Opa, eu tenho 3 horas, o que eu vou fazer? Aí entra na questão que você estava falando. Vamos produzir bem em 3 horas. Detalhe que somos pastores, trabalhamos durante o dia nas nossas atividades comerciais, cada um aqui tem sua responsabilidade no seu trabalho. Eu tenho chefe, eu tenho horário, eu tenho metas a bater, eu tenho projetos a entregar, cada um de vocês também tem as metas. Estamos aqui falando um pouco mais. E querendo ou não, equilíbrio. Qual é o papel que nós estamos aqui? Já trabalhamos hoje. Sim. Tivemos nosso compromisso. Isso aqui é obra de Deus. É o reino. De uma versão diferente, podcast. É. Quem diria que nós chegaríamos a essa época? Que nós um dia estaremos aqui falando de podcast. Palavra que nem podcast. É um rádio que você pode acessar a qualquer hora a entrevista. Ouvir qualquer lugar. É o rádio que virou TV. Então, isso. Então, esses são os meios que Deus nos dá. Quando Deus fala para Daniel que a ciência se multiplicaria, a gente vê cada disso se multiplicando. Tecnologia, ciência criando meios. E nós, como cristãos, devemos saber usar isso para glorificar o nome de Deus. Utilizar ela. Principalmente a tecnologia, a internet, do mesmo jeito que ela pode ser muito prejudicial, ela pode ser muito benéfica, né? Então, cada um escolhe aí o seu caminho. Mas aí, voltando ao seu testemunho aí, você foi lá, rende. Você foi lá. Vai longe. É coisa boa. Não dá nem, né? Não, aí o que acontece? E aí, quando foi que o senhor voltou? Aconteceu alguma coisa? Teve algum fato? Assim, na realidade, assim, né? Tem coisas que são experiências pessoais que as pessoas têm com Deus e que as pessoas. A fé não é para todos. Sim. Tá bom? E uma coisa que eu aprendi, pastor Edivaldo, eu não discuto fé. Porque até o ímpio tem fé. A gente sabe que estuda teologia, sabe que existe fé natural, fé espiritual, existem tipos de fé. Né? Por exemplo, o ateu diz que não crê em Deus, mas ele tem fé que ele vai trabalhar e vai ficar rico. Mas não é essa fé que nós temos. Né? De que, por mais que você trabalhe, o ateu é diferente. Ele acredita que o que ele conquistou foi esforço do trabalho dele. O espiritual acredita que o esforço que ele fez, Deus o recompensou. Você tá entendendo? E quem deu essa força para ele também foi Deus. Para ele poder. Entendendo? Então, assim, na minha vida foi assim, eu voltando, né? Isso foi. Eu tô te falando que eu vivi. Por isso que eu falo para vocês. Se você viveu essa fé, quem quiser falar não acredita, é problema dele. Você viveu. Eu vivi. Quem é você? Tá aqui, né? Tá aqui. Né? Essa experiência que cada um passou. Eu não critico religião de ninguém. O evangelho, como diz Paulo, é poder de Deus, é transformação. E eu lembro que um sábado, e a profecia, vocês querem profecia aqui? Sim, todos? Sim. Eu vou falar o pastor Eduardo. Ele é profeta? Falou em profecia, já faz assim. Na hora. Recebo. Na hora. O bom pentecostal, né? Minha mãe era pentecostal raiz, você falou profecia, já minha mãe era, não, minha mãe é até hoje, né, a irmã do Cocó, né, as irmãs do Cocó, até hoje ela ainda minha mãe também, graças a Deus. A irmã do Cocó, amém. Do Cocó. Minha mãe tem uns vergão no joelho dela que, em vez de que a cala, afundou pra dentro, né? E eu lembro que na minha conversão foi assim: minha mãe estava foi na casa de uma irmã orar, porque se consolidar com ela que tinha perdido seu filho.
que tinha perdido o seu filho. Deus tinha recolhido o filho dela, eu estava ali orando e tal. E naquele período de oração, Deus tomou essa irmã e falou para minha mãe assim: olha, você está chorando por algo que eu recolhi, está guardado. Mas te prepara que por essa semana tu irás chorar por um dos teus. Uau. Foi forte, isso aí, muito bom. Certo? E era eu. Aí nesse período da semana, eu lembro que e Deus não falha, eu lembro que eu saí, eu amava chegar sexta-feira, que eu ficava sexta, sábado, domingo virado. E eu me lembro que no sábado um colega meu chamou e tal, pra gente ir fazer uns negócios, nós fomos, aí nesses dias nós pegamos uns negócios mais pesados, né? Eu usei muita droga na época, cheirei muito nesse dia. Vou usar o termo aqui, né? Sim. Na Bahia eles comem, aqui a gente cheira, né? Na Bahia eles comem. Mas já era um propósito de Deus nesse dia. Quando foi mais ou menos umas 9 horas da manhã, eu tava num ambiente lá com os colegas e tal, e eu vi que o coração começou a acelerar. Mas era o propósito de Deus já. E eu comecei a passar mal. E nisso o pessoal perceberam. Os colegas falaram: fica do lado, porque se você embolar a língua, nós vamos dar porrada no seu peito e puxar. Só que eu, na minha consciência, eu falei: nada, vou ficar aqui, nada, mano. Esses caras aí vai me socorrer. Nisso meu coração começou a acelerar muito. E você nunca tinha vivido isso? Coração acelerado e ainda correndo. Fui pra casa correndo. Meu Deus! Correndo. E quando eu cheguei no portão da minha casa, eu percebi que minha mãe tava conversando com alguém. Aí o que acontece? Eu dei uma disfarçada e tal, me arrumei tudo trapilho, entrei dentro de casa. Mas mãe conhece, filho. Mãe conhece. Bateu o olho já. Quando eu a porta, aí eu já peguei, sabe. abri a porta do quarto e deitei, só que eu tava passando mal. Nisso que eu tava passando mal, eu comecei eu sentia meus nervos recolhendo, né? Minha mãe veio e falou: o que tá acontecendo? Eu falei: não tá acontecendo nada. Ela: não, tá acontecendo alguma coisa. E nisso ela viu que eu tava passando mal. Aí ela chamou essa irmã para orar para mim. O nome dela era Dorinha, inclusive o Senhor já até recolheu ela. E ela entrou dentro do quarto. E nisso eu desfaleci. Para quem não teve a experiência com a morte, eu posso dizer que eu morri e ressuscitei. A morte, ela começa pelos pés. E é um gelo muito forte, é algo terrível a morte. Espírito da morte. Independente de sermos cristãos, todos nós passaremos pela morte. A diferença é que o cristão, depois que é passado por ela, vai se encontrar com Cristo, seio de Abraão. E ali eu só ouvi essa irmã dizer para mim assim: eu não tinha fala, a minha consciência estava indo embora aos poucos, e aquele gelo entrando no meu corpo, ela falava assim: Djani, faz um concerto com Deus, hoje, volta para Jesus, não parta assim não. E eu não tinha palavra, só que a minha consciência, eu falava com Deus assim: Deus, me dê mais uma oportunidade na minha consciência, porque se tu me der, nunca mais eu saio dos teus caminhos. Quando eu falei a última frase, eu vi que meus pés começaram a aquecer. Nossa. Era como se fosse um fogo que entrava nos pés assim, e eu fui voltando. Então, eu não me preocupo com quem não acredita nisso, que quem viveu fui eu. Sim. Nisso que eu comecei a voltar, eu voltei, aí eu dobrei o joelho, aí nisso minha mãe fez uma oração. Essa irmã fez uma oração por mim, e graças a Deus fazem 30 anos que eu retornei. E nunca, o voto eu tenho cumprido até hoje. Maravilha. Então, essa é uma, por isso que eu digo, quando eu digo para as pessoas que ninguém precisa falar para mim quem é Deus, porque eu tenho experiência com ele. E louvo a Deus por tudo isso. E o processo, e aí você não largou, nesse momento foi liberto do vício? Então, o mais incrível é a minha libertação. Eu fui liberto no dia. Porque imagine só, um moleque de 14 anos fumava 2 maços de cigarro por dia. 14 anos? Eu fumava 2 maços de Hollywood por dia, 14 anos. Meu Deus. Hollywood. E tinha um tal de Belmonte aí, meu, que era estoura-peito. Tinha um tal de Arizona, meu, que não era nos Estados Unidos. Que eu fumava Hollywood, um cigarro, 14 anos, né? E eu era super viciado. Tanto é que quando eu saí do meio dessa molecagem aí, o pessoal se admirou, que falava assim comigo assim: nossa, você é o pior que tem. Inclusive o irmão Ed, que congrega com nós aqui, o pastor Ed, ele conhece a minha vida, nós éramos amigos. E aí eu fui fazer um teste no outro dia para saber como que eu tava, pastor Edivaldo. Eu só sentia ânsia. Meu Deus. Eu fui tentar fumar,
sentia ânsia, joguei o cigarro, fui tentar usar droga, só sentia ânsia, não conseguia. Aí no outro dia, um dia após isso, minha mãe foi trabalhar, meu pai foi trabalhar, eu fiquei em casa, eu passei muito mal. E eu colocava pra fora, eu vomitava pra fora, algo verde, mais verde do que mato. É Deus me purificando. Deu uma dor de cabeça tão grande, eu só não conseguia comer, eu rolava no chão, não tinha ninguém em casa. Eu rolava no chão e só vomitava e saía aqueles negócios verdes de dentro de mim. Acho que o fígado, tudo isso estava tudo contaminado. Então, na realidade, eu tive uma purificação ali, foi uma coisa que Deus fez ali na minha vida e para a glória de Deus. Tive batalhas espirituais, se eu for contar aqui, tem gente, os incrédulos vai rir, esse cara é louco. Mas eu vivi isso, você não pode falar. E jamais, se tem uma coisa que eu não faço, eu sempre ensino para os meus filhos, nunca brinque com Deus. Deus é algo muito sério. Jamais inventaria aqui um testemunho falso, né, daquilo que eu vivi. Hoje, por graça e misericórdia de Deus, um homem bem casado, graças a Deus, não teve nem processo de libertação, né? Foi uma cura assim instantânea, de um dia para o outro, Deus entrou e... Né? Eu aqui, eu vou tentar uma parada aqui, eu tô falando mais do que vocês, né? Então, é porque assim, eu tô até tentando aqui captar alguma pergunta, mas não consigo, porque é aprendizado. Eu tô tentando puxar aqui alguma pergunta aqui, Lembra que eu falei que Paulo falou que o evangelho é poder de Deus? Então, isso é evangelho, é poder transformador. Eu fico muito maravilhado, né, em poder ouvir tudo isso e todas as outras coisas, experiências que Deus me fez ter, vendo as irmãs do Coquinho na igreja, que oraram muito por mim quando eu fui pra igreja também, né, pequenininho e tal, porque dentro da minha casa eu não tive isso, né? Eu não tive um pai, uma mãe e um irmão evangélico. Começou por mim, né, só eu. Então, tudo isso eu aprendi mesmo dentro da igreja, né? Eu vi dentro da igreja essas coisas acontecerem. Eu acho que todo mundo respeita as irmãs do Coquinho. Inclusive, o nosso presidente esses dias foi até as irmãs do Coquinho. Tem como pedir uma oração. Você imagina. Não, essas irmãs do Coquinho tem algo com Deus que não brinca, não, que o negócio é sério. Tem como, não. Elas têm uma comunhão com Deus que a gente não tem. É diferente. E aonde elas entram, todo mundo respeita. Música alta, baixa. Se tiver... Irmão, não brinca que a coisa... Tem um músico aqui, falou que é baixa mesmo. Não, se ela estiver passando na rua, tiver lá o pancadão vai baixar. Vai baixar, deixa ela passar primeiro. Deixa ela passar, amém. Ore por nós. Depois aumenta o som de novo. Olha que a gente quer viver muito. É um negócio diferente mesmo, o respeito que é dado, né, pra elas, acho que por tudo que elas vivem, né? E o que elas representam na igreja. Praticamente, eu já ouvi termo falar, né, que essas mulheres, num termo, né, bem legal dizendo, elas andam de joelho, né? Sim. É aquela galera que... Você fez a pergunta, você fez uma pergunta aí sobre as pessoas que querem mais o microfone e tal. Sobre os obreiros, mais sobre os obreiros, né? Que a gente tava falando lá sobre essa construção de ministério e essa dificuldade, né? Você tava falando lá de lavar o banheiro. Então, esses dias eu tava vendo uma mensagem de um pregador, de um pastor, na verdade, e ele dizia que o camarada chega na igreja dele, quer ser obreiro, quer participar, né? Amém, irmão. O irmão pode ser quem for, tá lá o banheiro lá, que tá o rodo. Se você não servir lá, você não consegue servir aqui no altar. E porque eu sou de uma igreja que eu cansei de chegar na igreja, eu posso estar lavando o banheiro. O Ministério Aviva lava o banheiro. Eu venho de sábado fazer faxina. Irmão, mas eu não tenho mais nenhuma dificuldade. Nem preciso postar também que eu tô lá. Eu tô. O problema é que tem uns que fazem, né, e postam, né? Aí fica colocando lá que irmãos aqui tem que fazer. E por que isso daí é mais questão do que de status, personalidade, alguma coisa assim desse tipo? Porque eu já tive uma experiência dessa já, né? Não comigo, mas com uma pessoa bem próxima de mim, e eu também estava no episódio, na cena, que estava tendo uma festa, o congresso, né, na igreja, e aí tava vindo vários pastores, várias gente de fora e tal. Até que chegou um pastor, né, que era do próprio setor ali mesmo, e aí estava eu e mais um obreiro cuidando da porta, né, na responsável da porta, e aí chegou esse irmão. E aí, pela importância que ele tem, né, no meio evangélico, vamos dizer assim e tal, o pastor tinha poucas cadeiras do púlpito, né, aquelas de madeiras com estofado, que era para os irmãos da igreja, né, para os cultos da semana. E aí, como estava chegando bastante pessoas, ele pediu para colocar mais algumas cadeiras, né, no altar de plástico e tal. E aí esse irmão chegou justamente quando
Ele foi direcionado, falou assim, ó, pode sentar naquela cadeira ali e tal. Ele olhou assim da porta e falou, irmão, eu não sento em cadeira de plástico. E ele não era obeso, nada desse tipo assim, porque a gente... Eu já tinha pensado que ele era obeso. Não, se é um irmão Eu já fortão pensei e que era tal, obeso. se é um irmão fortão e tal, até entende, põe duas, mete uma reforçada. Eu diria, então alguma senta no chão, que é o que tem pra hoje. O obreiro que tava do meu lado olhou e falou assim, então eu vou pedir pro pastor levantar, você senta Ele era na de outra cadeira dele lá. denominação? Não, da mesma. Da mesma. Da né? mesma. Eu penso assim, até entrando nesse aspecto. Não aqui, ó. da mesma congregação, tá? Do Então, setor, do campo no por ele geral. ser eu sempre ensino umas coisas pro meu filho. Se é da casa, você tem que aceitar o que a casa te propõe. E Sim. se é de fora, a mesma regra. Eu não posso chegar na sua casa e exigir comer o que eu gosto. Eu tenho que comer o que você põe na mesa. Sim. Certo? Certo. Acabou. Voltando à questão do... Pastor, você senta no chão, isso é bom. Então eu vou tirar a cadeira lá. Eu aprendi uma regra com um pastor que eu guardei isso há uns 15 anos atrás. E aconteceu nesse dia, até na igreja, eu cheguei na segunda-feira, no culto das mulheres, tinha uma cadeira lá de fora, aí eu peguei a cadeira, aí a obreira chegou em mim, não, pastor, deixa eu pegar, que isso é função minha. Eu falei, isso não é função sua, é função de todos. Eu falei, mas o senhor pastor? Eu falei, então, só que você tem que aprender uma coisa, eu sou pastor, mas não perdi a unção de diácono. Eu só agreguei para mim. O Paulo diz Uma que aquele que exerce a sua função bem vai galgar para si outros. Então quer dizer, que eu fui ungido a pastor, eu tirar de mim o diaconato? Não. É. Você continua sendo, você foi separado para obreiro, diaconato, diaconisa, presbitério, apóstolo, bispo, pastor. Você não perdeu as demais que você começou. Sim. Então, a gente está perdendo uma igreja. Hoje, pastor Edivaldo, eles estão começando, não são todos os lugares, a fazer obreiro por cima e não por baixo. E quem começa por cima é poceiro e acaba no fundo. Aí, ó. Pega. Pega essa, Eu hein? sempre uso aqui, ó. Uma vez o meu filho pregou aqui, aí todo mundo veio elogiar a mim. Eu falei: olha, meus filhos, aprenda uma coisa. Deus mostrou para Jacó uma escada, não foi um elevador. Você tá entendendo? Uhum. Então, Deus Degrau mostrou por para degrau. Jacó, foi uma escada, degrau por degrau. Por Deus não degrau. mostrou para Jacó ele descendo. Deus mostrou para Jacó ele Subindo. E se sobe como? Degrau Degrau pra De por cima para baixo ou de baixo para cima? De baixo pra cima. Aí que tá. E eu não culpo, pastor, essas pessoas. Eu culpo a liderança. Porque somos nós que devemos em si. Não. Não. Paulo vai dizer que os pastores, Pedro vai dizer que nós, pastores, somos o exemplo. Seguir o exemplo dos vossos pastores. Você está seguindo um exemplo bonito. Eu vou dizer, eu não sou contra, pastor, tá? Eu respeito aqui. Eu não sou contra você mostrar o que você está fazendo na igreja. Desde que o seu coração, você não publicou lá no seu status para se gloriar. Você publicou ali no status para mostrar para as pessoas a necessidade de terem mais pessoas ali para ajudar a fazer a obra. Sim. Porque Deus conhece seu coração. Sim. Mas respeito quem não faz isso. E eu acho que até quem posta, do jeito que posta, do jeito que faz, A gente quem consegue identificar, Você né? consegue identificar. Consegue Quando aquilo identificar. ali é pra glória da pessoa ou aquilo ali é um Ela- pedido de socorro. Isso. Pedido de socorro. Pastor, agora falando do Aviva Leste. A gente tá aqui Aí o no couro ministério. come. aí o chicote estrala. Bom, pra quem não sabe, o Ministério Aviva, que tem muita gente que chama Ministério Aviva Leste, não é. Não é. Pastor, você detesta isso? Me dói meu ouvido quando eu vejo. Eu tava falando no carro nisso dia, mas como eu detesto quando você chega. Ministério Aviva Aviva Leste. Leste. Não É, é muitos nada que falam contra assim. Leste, nós somos da ZL, mas dá um... Mas são coisas distintas. Não, são distintos, pastor. O pessoal fala, eu Sim, quero são agradecer propostas a Deus diferentes. por estar aqui no Ministério Aviva Leste. Aqui não dói na alma, não dá de tomar o microfone. Ministério Aviva. Eu também. Pô, você que tá me ouvindo aí, ó, já tá me ouvindo. Fala mais. Presidente, a diretoria aqui, ó. Isso. Você que vai ser convidado para pregar no Ministério Aviva, preste atenção. Antes de vir no Ministério Aviva, eu acho que quando vem um pastor aqui no Ministério Aviva e fala Ministério Aviva Leste, eu acho que ele se descuidou um pouco e não se É que ele se aprofundou um remete à pouco. vigília, pastor. É. Ele se remete à vigília. Porque a vigília, sim, é conhecida. E assim, quem fala isso normalmente é quem é de fora, não é quem é de dentro. Né? Não é muito próximo, é quem tá vindo de longe É. que já ouviu falar na vigília. Mas vamos falar da vigília.
Gente, a vigília tem 13 anos, é isso? 14? Não, tem 15 anos. Não, 15 não, 17 anos. 17 anos atrás. 2005? Não, 17 anos. 17 anos 16 atrás. Pastor Geni, pastor Eduardo, pastor Adriano, né? Na memória do nosso coração, enfim. Em memória, né? Em memória, eles se reuniram. Não eram pastores ainda, né? Não, na realidade, deixa eu começar a história. É assim. Sempre um evento, ele é um braço de uma igreja. No Aviva é diferente. A igreja é braço. Nasceu do evento. do evento. Você tá entendendo? Doideira. Então, talvez por isso que a pessoa, pastor Evandro, Chama liga de Aviva essa Leste. ideia de Aviva Leste, né? Então, nós somos igreja evangélica, ministério Aviva. Viva. Tá lá a razão social. Tá? O ministério, a vigília do Aviva Leste é outra situação. Na realidade, os fundadores, eu fui talvez o último a entrar na questão aí. Os fundadores foi o pastor Moisés, foi o Sérgio, Pastor Moisés, Raimundo? pastor Antônio Silva, Pastor tudo Sérgio, no pastor Sérgio. Na realidade, funciona assim. Começou essa vigília com o pastor Eduardo. O pastor Sérgio chama o pastor Eduardo Silva, tá? Nisso, o pastor Eduardo Silva chama o pastor Antônio Silva, que é o seu cunhado da família Silva. E é Silva também? Que é Silva também, Silva. pastor. Eles iniciam esse trabalho, os três, né? E depois, escuta só, depois o pastor Antônio Silva sai. Quando o pastor Antônio Bem no Silva, início, ele sai, bem no por não comecinho. poder mais. Eu acho que não teve nem a primeira vigília com ele, né? Ou eu tô enganado? Ele chegou a fazer uma- com eles, não. Com Com eles. eles Não, só não se teve, formou não, a diretoria, exatamente. só Não, se não, formou o grupo. Salvo engano, ele elaborou todo o projeto da vigília. Isso. Ele não chegou nem a participar da primeira vigília, Não. mas ele foi ali, estava entre os fundadores. Saiu. Nisso, o pastor Eduardo Silva chamou o pastor Moisés Raimundo para participar da vigília. O pastor aceitou tudo mais. E eu me lembro, essa cena foi interessante. Eu fui alguém no Elite, né? O pastor Eduardo estava lá com aquelas 2 caixinhas de abelha. Aí, ó, como começa. O Elite cheio de cadeira, e tava o pastor Moisés, eu lembro que eu vi o irmão Oséias, o Sérgio também tava, e eu fiquei na lateral, vendo lá e tal. O pastor Eduardo sempre foi um guerreiro, um homem lutador, né? E, Queremos você aqui, pastor Eduardo. Pastor Eduardo, e por eu favor. fiquei assistindo a vigília, né? Ali e tal, e via. Você foi na primeira, você foi espectador. espectador. Isso. E beleza. Aí, passado alguns dias, eu estava trabalhando junto na empresa, o pastor Eduardo, na empresa. Aí o pastor Eduardo me chamou. Ô, Jenny, não éramos pastor, nada. Aí ele me chamou e falou: queria fazer um convite para você. Por isso que é muito importante no ministério, e essas coisas hoje a gente não vê. As pessoas não querem priorizar isso. As pessoas estão muito ligadas mais, eu quero até fazer esse parênteses, estão muito mais ligadas ao cargo do que à função. Sim. Entendeu? Eles Que querem é o mais cargo, é o título. Né? o título. A função é o que você desenvolve, o que você faz. Entendeu? Aí o pastor Eduardo me chamou: pastor Gianni e tal. Na segunda vigília, aí que teve o problema. Na segunda vigília, deixaram o pastor Eduardo na mão. Foi. Deixaram ele na mão. Ele tinha Na dívida mão pra que, pagar. Financeiramente. Ele montou tudo. Eu fiquei morrendo de dó dele. E foi isso mesmo. É importante A as pessoas expressão doida entenderem. Sim. As pessoas entenderem Com que um respeito. evento desse nem sempre se paga. Sei lá, se alguma Não. vez já se Até pagou. hoje as pessoas acham que existe um grande financiador do Ministério Aviva. Isso aqui eu poderia até falar. Sempre foram nós que financiamos o Ministério Aviva. Então, ele chegou para mim: Gianni me chamou de Gianni. Eu falei: tá bom, o que foi? Rapaz, eu não sei o que eu faço. Rapaz, os camaradas deixaram na mão, tô cheio de dívida aí pra pagar. Tem tal, fulano e Beltrano pra pagar. Aí nisso nós trabalhávamos junto. Eu falei: eu vou te ajudar. Eu lembro até hoje que nós alugamos o Elite, e na época eu ajudei. O Elite tá querendo. Elite tá querendo. Aí ele deu uma aliviada e tal. Aí ele, na doidura dele: então faz o seguinte, você vai ser o presidente. Esse é o melhor. Ele já dá o cargo. Você vai ser o presidente. Na hora. Topa, você é o presidente e eu sou o vice. Então eu falei: mas quem que tá me dando o cargo? Quem coloca o outro na presidência é o presidente. Só que eu sempre fui muito Isso que é desapego, né? Eu sempre fui muito resolvido com essas Desapego. questões. Não, você quer trabalhar e tal. Eu falei: Eduardo, é o seguinte,
E Deus deu a responsabilidade para você. Você vai ser o presidente. E eu fico como vice. Não tem importância. Isso aí, eu sou muito sossegado. Eu aprendi uma coisa, pastor. Aquilo que Deus dá na sua mão é seu. Ninguém toma. Sim. Você só perde por negligência. Se você negligenciar o que Deus te colocou, você perde. Agora, pode ser o maior pastorzão que vai congregar com você. E você ser o Zé Ninguém no sentido de conhecimento. Mas se Deus colocou na sua mão, É seu. é seu. Você perde por negligência. Aham. Não porque o outro é melhor do que você em condições ou até em questão de Entendimento. entendimento. E eu falei para ele, não, o seu continua. Aí a partir daí, e eu também sou quietinho assim, mas eu sou guerreiro. Quando eu abraço uma causa, eu Isso não é solto verdade. ela. Aham. Eu tenho meus métodos de trabalho. Sou uma pessoa que, até inclusive meus filhos falando, pai, isso parece muito pouco e tal. Eu aprendi uma coisa, o segundo, o vice, ele não pode aparecer. Sim. Ele não pode estar à frente nem atrás, ele tem que estar ao lado. E às vezes... Ele tem um momento de É, aparecer, né? Exatamente, estava até explicando para um dia que seu pastor Eduardo for ausente por qualquer outro motivo, eu tenho que aparecer, seja na vigília, seja no ministério. Isso é. Tanto é que as pessoas já perguntaram, pastor, por que você não dirige a vigília? Não porque o pastor Eduardo nunca Não dá deu. oportunidade. Porque eu não quero. Eu gosto dos bastidores. Você já viu, eu fico no meio Sim, da igreja sim. ali, porque é um evento, pastor, que É. 5, 6 mil pessoas. E a responsabilidade que nós temos ali? É. Eu não me preocupo com isso, porque eu sei da que minha quem chamada. às vezes tá ali né, não vê o trabalho que tem por trás, né? Então, A gente correndo pra um lado pro outro, buscando, trazendo, correndo, pegando. aí no começo nós tínhamos essa dificuldade. Aí eu dei uma estratégia pro pastor Eduardo. Eu falei, pastor, a gente tá dentro do meio de igrejas que são tradicionais, que não liberam o povo deles, que são as igrejas mais tradicionais, Assembleias de Deus e outra igreja. Nós temos que ir fazer que nem Jesus falou. E ele fez uma festa, mandou o convite. Na hora, o povo não veio. Jesus falou, vai nos valados e convida o povo e empurra para dentro. Vamos começar pelas igrejas pequenas. Então eu tenho uma experiência do Aviva Leste, e na época eu até falei, vamos fazer cartaz, vamos fazer carta convite. Eu lembro dessa. Nós saímos, virávamos madrugada entregando, chegava nos ambientes. Eu vi pastor chorar de igrejinha pequena. Porque recebeu uma carta. Porque quem lotou a Viva Leste não foi as megas igrejas. É verdade. Na verdade, elas não queriam que nunca, acontecesse. quem lotou né? a Viva Leste foi as igrejas igrejas pequenas. O pastor chorava falando, nunca recebeu uma carta de igreja nenhuma. Eu falei, tá aqui, o senhor é convidado. E no dia do evento, o senhor me procura, que eu quero ter um lugarzinho lá no altar pro senhor. Disso daí eu lembro perfeitamente que eu cheguei muito com o senhor na Export. O senhor tinha Isso, na Export, né? Isso, Pau isso. comia, mano. Deus deu inteligência, até cola nós criamos. Até nós queria contratar nós. Os químicos, eles eram químicos. Aí Eles Mas eram era químicos. químico, cara. Aí Química da qual, cola. qual que era o processo? Entregar a carta. Porque o senhor lembra da correria? Que era uma correria danada. Porque a gente tinha que estar nas igrejas até o horário que acabasse o culto. Isso. Então, a maioria das igrejas acabava o culto entre 9 horas e 9h30. E o demais? Quando dava Dividir 8 equipes, né? horas. Eu participei algumas também. Sim, quando dava 8 horas, aí a gente saía na Export. Aquela igreja ali tá aberta rapidinho. O pastor Gianni ia lá, abordava o pastor, entregava, o pastor ficava surpreso. Aquela outra ali tá acabando o culto, acelerava a Export, entregava a outra. Aí quando acabava a entrega de carta, Começava a o gente cartaz. ia pra Começava a casa. madrugada. Um começava adendo a aí, madrugada. a gente não tinha as igrejas mapeadas, era aleatório. Era Isso aí aleatório. entrava numa rua, vamos ver se aqui tem. Vamos ver se aqui tem. O bom era Eu quando tinha dava igreja, sorte que nós chegávamos numa rua que tinha até 5, 6 igreja igrejas. católica nós entregávamos. Verdade. Eu falei, na macumba, na Ô, maçonaria. ô, padre, Por tá isso que o aqui, Jean vai lá. falava, você que é da macumba, você que é... Eu falei, vamos A entregar. maior vigília da galáxia. A gente entregava. Então começou a cair nisso. Inclusive na época o pastor Eduardo até relutou contra mim. Eu falei, pastor, não tem uma coisa melhor da vida de você entregar um convite na mão de uma pessoa. Uma coisa é você estar lá na rádio, outra coisa é você chegar na sua casa, pastor Edivaldo, eu queria que o senhor fosse nas No bodas do meu casamento com sua irmã, 50 anos. Olha só. Aí você me sente feliz no convite, né? Claro, vou fazer Então, outra imagina coisa. só, pastor, outra eu chego lá, chegava com cartaz bem Ah, isso enroladinho. que eu ia falar. Vocês levavam a carta e o cartaz também pra ele colocar na igreja, né? Muito Que era muito importante. educadamente, a gente Tinha chegava todo um e cuidado. falava, não, pastor, se o senhor achar por bem, É. querer nos honrar, se eu puder colocar no quadro da igreja. E tudo Isso isso, aqui- pastor, não visando nada financeiro. Não, e outra, nosso evento era interdenominacional. Tenho dificuldade de pronunciar essa palavra. E nessa época não tinha evento interdenominacional. Pastor, se a gente fosse, com todo respeito aos pentecostais, com todo respeito que eu sou pentecostal, os pentecostais têm dificuldade em ofertar.
É verdade. Eles têm dificuldade em ofertar. Não é que eles não têm, eles têm dificuldade em ofertar. Não são todos. Se a gente fosse depender da oferta do evento, eu digo para o senhor que o pastor Eduardo e eu e ele somos de fé. Nós já chegamos a eventos de ter 8.000 para pagar no dia e não ter um conto de réis, como diz o Não tinha um Eu real? participei Tinha um muito real. disso, É. viu, pastor? Eu era praticamente ali o que ficava na parte da Então o milagre, oferta, o né? milagre maior na vigília é depois da vigília? Não, era no decorrer da vigília. No final. decorrer. Teve um em Guarulhos que o pastor Eduardo, ele abandonava o púlpito. O que eu vou fazer? Eu falei, um dia lá no Secap, nós tínhamos que pagar, no final, ter 8.000 para saudar. Aí o pastor Eduardo levantou uma oferta, pegou um monte de CD, jogou em cima do altar. Bom, sabe quando nós recolhemos? 8.000. 8 contos. E te É. pagamos a dívida. Meu Deus. Entendeu? Então, Nunca Deus deixou de honrar. Não, nunca. Nós nunca tivemos problema. Tem uma coisa no Ministério Aviva e na vigília que nós. Isso eu comentei com o pastor Eduardo domingo, que ele foi em casa almoçar. A gente sempre recebe elogio dos pregadores. Nenhum pregador saiu É. com a metade da oferta ou Não, qualquer coisa assim. Aquilo que a Calote, gente né? fala, a gente cumpre. A receptividade, lugar bom, Sim. hotel. Então, Sempre um banquete. sempre a finança, Deus ele providencia. Então, é isso que Nunca sobrou. Sempre. Empatou. Não, sempre empatou. Glória Até a os Deus. lugares, o polo cultural, as dificuldades que nós encontramos ali, na última hora Deus... Eu lembro uma vez que a vigília foi realizada no Elite, e aí no mesmo dia, não sei se o senhor tá lembrado dessa, no mesmo dia, teve um evento que foi realizado lá. E aí quando vocês chegaram lá, pra dar aquela última olhada, já tava chegando o caminhão com cadeira, tudo. E aí o evento que foi anterior tinha instalado o palco no meio do ginásio, o senhor lembra? Lembro Tinha instalado o evento que tinha antes, tinha instalado o palco deles no meio do ginásio. Meu E Deus. no outro dia, eles iam continuar o evento deles. Aí o Tinha que rapaz. desmontar aí, e montar. Aí tinha que desmontar e montar, era o certo. Pra montar o do Aviva Leste lá no canto, né? Perto das escadas. Aonde isso? No Elite Taquerense. Aí o rapaz, dono do evento, o cara, um armário desse tamanho, você lembra? O cara, um armário desse tamanho, olhou e falou: não vou desmontar meu palco, não. Aí, meu Deus do céu. o tempo foi fechou. Aí foi uma batalha espiritual, carnal, foi tudo. o meu querido, vai desmontar sim, vou não, vai sim, vou não, então eu vou desmontar isso aqui, dá a chave. Eu falei, meu Deus do céu, vai começar a desmontar o negócio. e começar a eu tô correria contando a danada. parte boa, né? Mas tem as partes assim, entre Sim, as sim. ruins, porque a gente trata de um evento que é mundo espiritual. É, O mundo espiritual. Eu vou revelar algo para vocês aqui, que todas as vigílias do Aviva Leste, eu peguei pneumonia. Todas elas eu estava doente. Meu Por quê? Deus. Nós trabalhávamos no De período madrugada. de madrugada e tínhamos que trabalhar. No outro Imunidade, eu nem É. sabia que era imunidade nessa época. Trabalhar. Trabalhar com imunidade depois do Covidão aí. Agora, eu peguei pneumonia, eu ia trabalhar Ah, você trabalhava a noite toda. É, e mas no outro colocando dia na sua vida cartaz. secular trabalhando. Isso por 15 dias consecutivos, porque o Direto. reverendo aí era terrível. Ele queria colar 5.000 cartazes em 15 dias. Era isso, E era mesmo. assim, era colava, hein? Mas eu Meu entendi Deus. a estratégia Meu dele. Deus, mano. Porque ele queria que a pegada fosse. Porque se você tem um Alto projeto impacto, que é, né? O que é Honda e a programa, Export. desanima as pessoas. Então, também, louvar a Deus também por alguns diretores que passou por aqui, no caso do Daniel Clemente, o seu primo que está com o Wilson, que dirige a igreja lá, O Roberto. o pastor Adriano Benevides, né? Outras pessoas que tiveram conosco aí, o Jean. Sim, Jean Já até hoje, né? até hoje. O pastor Gianni até deu um apelido, né? Daniel Cola, né? Daniel da Brocha. Daniel Cola. Daniel Cola, Daniel da Brocha. Cola, Que o pastor Daniel Clemente, ele Era era o terrível. rei da cola. Com ele colava. Fazia uns baldão de Ele era cola. o químico da Era o cola. químico, ele pode deixar, pastor Pastor Gianni, Daniel, mandava no né, Nextel, né? Pastor Gianni, pode deixar que o balde de cola que já tá pronto. 2 baldão de 5 litros Pra, cada um. pra quem não sabe, essa cola que a gente tá falando é a cola pra colar o cartaz na parede. Na né? parede. Tem na que ser parede. feito com maisena e. Você é dono da receita, não? É exclusividade do Aviva Leste. Deixa pra lá. Ser patenteado. Segredo de indústria, meu. Segredo industrial. Então, assim, são caminhos, né, que a gente tomamos, né? E Deus tem a vez. Hoje, é interessante que nesse dia foi um pregador na igreja, né? E eu ganhei, ele falou: olha, eu preguei na maior. Aí ele,
uma das maiores vigílias. Ele consertou na hora. Ele ia falar que a vigília que ele tinha pregado era maior, né? Ele viu a casa que ele tava. Dele, né? Ele falou assim, não. Uma das maiores vigílias que eu preguei. Vai dizer que Ele viu a casa que ele tava. Ele falou, ih, lascou. o Aviva Leste não é maior. Esquece, tô fora. Mas, E aí o Aviva Leste, ele vira igreja em que momento? Qual então, foi? na realidade, a gente Tinha uma éramos necessidade? da Assembleia de Deus, do Belém. Todos nós fomos, né? Sim. A nossa raiz é de lá. Hoje tivemos alguns adendos, né? E a gente vai crescendo. E a época é interessante que a gente não encontrou resistência com os pastores. De maneira alguma. Os pastores da Assembleia. Quando vocês- eu era do setor 13 Suzano, o pastor Eduardo do setor 39. Nunca tivemos resistência, porque não era um evento ligado da igreja, era evento para todo mundo. Aí chegou uma época que eu até falei pro pastor Eduardo, falei, vamos abrir um ministério. Aí ele ficou meio assim. Só que o pastor Eduardo, você sabe, né? A palavra planejamento para ele, se existir, não sai nada do papel. O pastor Eduardo, ele é o acelerador. O pastor Eduardo ele não Ele sai. é action, É, play. se ele falar com ele e ele gostar, não tem dia, não tem hora, né? E ele já Vai pra na cima. hora foi pra cima. Quando eu fui ver. Do nada ele me Tanto é que a chama igreja aqui, que eu mano. dirijo até hoje, Divulga. igreja- Meu Deus. a igreja que eu pastorei do ministério até hoje, nem eu sabia que ia dirigir. Ele foi lá, alugou um negócio, colocou eu lá dentro e pronto. Você que vai dirigir. Meu querido, é lá, Deus manda você pra lá. Mas é assim, na obra de Deus eu falo, com vai todo ver, você já respeito que tá eu falo dentro. com o pastor presidente, tem uns doidos, meu. Quem era o doido de Jesus? Não era Pedro? Sim. Tem uns caras. As pessoas se João era complementam, o né? João era o complemento. O João era o quietinho, mas tem um que tem que ir na frente rasgando tudo, senão não sai. É verdade. Sim. Eu sou pastor do Ministério Aviva e eu vejo o presidente e o vice-presidente muito nesse complemento, né? Um acaba complementando o outro. Às vezes alguém acha, pastor, que no quesito Ministério Aviva, as pessoas acham que eu sou omisso. Eu não sou omisso. Eu acho que eu sei o meu devido lugar Uhum. e sei o que eu tenho contribuído. E a gente precisa entender os nossos limites. O ser humano, ele estoura quando ele ultrapassa o seu limite. Sim. Você tem que saber a sua posição, o seu chamado e trabalhar ali. A gente tá aqui para somar. Se for para me atrapalhar, eu retiro, eu não quero. Como eu crio uma máxima que eu digo, eu não quero ser demônio na vida de ninguém. Uhum. Eu quero ser bênção. Satanás não. Então é assim. Então a gente vê o ministério aí. A gente tem 8 anos, 10 anos, né? A gente vamos fazer. Eu falo 8 por causa que eu tô lá no Itaim 8 anos. Com todo respeito, tem ministério que não chegou aonde nós chegamos. Entendeu? Sim. É isso aí. A gente tem 10 anos, esse ano completo 10 anos de Ministério Aviva. Ministério- Irmão. Tá... Quem é, eu? As redes sociais. Tem pergunta aí? Enquanto a gente vai acompanhando, a galera Gente, vai eu tô fazendo aqui, movimento tem dentro mais das coisa aí, postagens. pastor, vê aí. É. Tem pra vocês que dão. É isso aí. Pastor, pra encerrar aqui, a gente já tá quase 1h30. mais, ou mais. 1h25. 1h25. E tinha mais Passou do assunto jogo. ainda. Se for Tinha. colocar todas as pautas aí, tinha mais assunto. Tinha. Eu acho que... Mas vai ter outras oportunidades. Com certeza. Eu acho, Sim. eu acho que o que a gente ouviu aqui foi muito interessante. Muitas coisas que a gente ouviu foi de grande valia eu acredito que para mim foi muito Sim. bom. Aham. E uma das experiências agora as atuais que a gente queria comentar aí pra gente, eu acho que acredito para finalizar, né? Sim. A questão da experiência que o mundo, né? O Brasil, o mundo tá vivendo aí, questão da Covid. E a gente passou por algumas situações e eu acredito que o senhor também passou por essa. O pastor perdeu o seu braço direito, né? Pastor Adriano, O Benevides. pastor Adriano, pra quem não sabe, o pastor Adriano era pastor do Ministério Aviva. E infelizmente, no início da Covid, no momento em que estava todo mundo no escuro, não sabia exatamente o que estava acontecendo, infelizmente ele... Deus o levou, né? Deus o levou. Ele era nosso co-pastor ali, né? Juntamente com sua esposa, a pastora Érica. Nós perdemos muitos amigos, né? Muitos anos. Eu perdi meu Perdemos pai. o seu pai, perdemos o irmão de Ivandi. Eu perdi a conta, sabe? Eu já tava cansado de ir no Formosa já.
Porque aquilo vai a pressão. Eu peguei isso aí também, né? Vocês pegaram também, Deus tem nos guardado. Mas uma coisa, pastores, eu penso assim, na vida cristã, ninguém vai antes do tempo. Sim. Quando chega a hora, a morte, a causa só foi a situação para dizer que seu dia chegou. Acabou. Nós temos que estar sempre ligados e preparados, porque eu sempre brinco que acho que o único homem que eu vi se alegrar com a morte foi Paulo, né? Ele falou assim, eu desejo estar com Cristo. Sim. Né? Porque ele esteve lá, ele sabia. Nós não desejamos isso, porque nós nunca fomos lá, mas ele foi. Sim. Ele falou, conheço o homem, não sei se na carne ou no espírito. O fora foi ao céu e viu coisas que a nós não é lícito dizer. Então ele tinha esse desejo porque ele tinha ido lá. Então, ele já tinha experimentado. E todos nós temos medo. Ó, eu aprendi uma coisa. Todo corajoso, ele tem que ter medo. Porque o medo te traz equilíbrio. Então, não tenho medo de morrer? Tem. A pessoa fala tem. Porque quando você tem o medo, você fica mais cauteloso. Te protege. Te protege. Então todo corajoso ele tem que te dar estratégia. Uhum. Poxa, eu vou pra guerra, cara. Aí você tá aqui, inimigo. Aí bate aquele medo. Eu vou estudar meu inimigo, porque eu não quero morrer. Então assim, dentro da questão do que nós estamos falando da Covid, é uma situação. Nada, gente, acontece debaixo do sol sem que Deus não permite. Ele tem o porquê. Agora, a gente fica, né? Esse dia minha esposa tava falando, filho, meu pai não tá mais aqui. Hoje mesmo, nós paramos num lugar, tinha um senhor dentro do Becker, igualzinho seu pai. Eu falei, igualzinho ele. Ela começou a chorar. Não, pior que igualzinho meu pai. O pastor não tá mais aqui. Às vezes ela fala, né? Seu cunhado não tá mais aqui. Falei, pois é, filho. São coisas que a gente não tem como. Né? Esses dias eu me parei dentro do carro sozinho, né? E eu tava ouvindo um louvor e tal. E aí minha lembrança veio toda nessas pessoas, né? Uhum. Que se foram. E aí ficou aquele tempo meio fechado. Pra mim, só eu mesmo dentro do carro. A experiência minha com Deus. E aí eu perguntei na hora pra Deus ali o porquê, né? E certo. não tive nenhuma resposta. Mas eu perguntei pra Deus ali. Eu falei, caramba, Senhor, né? Por quê? Meu Deus do céu. Tipo, não vou ver mais e tal. Caramba, eram amigos, pessoas, gente boa e tal, pra caramba. E por que isso? E aí eu fiquei naquele minuto de silêncio mesmo, pensando num negócio desse. Porque são pessoas que estão ali do seu lado. Né? Sim. Pastor, essa situação foi uma coisa muito, muito, muito rápida. Muito doido. Relâmpago, você não esperava. A pessoa tá do seu lado ali, tá aqui, de repente, você espera que a coisa... Né? Mas independente disso, pastor, eu quero até deixar um alerta aqui, que sirva isso de exemplo, como a gente somos líderes de igreja, eu tenho falado na igreja, até minha esposa riu, eu falei, enquanto o governo não liberar máscara, eu não tiro. Eu falo sempre na igreja, você tem que morrer porque chegou a sua hora. Alguém vai olhar pra você e falar, usou máscara, tomou remédio, tomou vacina, tomou uma vitamina. Era uma pessoa que se cuidava. Esse foi porque chegou a hora. Não teve jeito. A gente sabe que tem gente que relaxa as coisas. E nós que somos líderes, nós temos um papel fundamental. Por exemplo, domingo mesmo eu cheguei na igreja, eu fui barrado pelo obreiro, chegou no meu pastor. Tá vendo aquele casal ali? É a primeira vez que eles vêm aqui. E a moça parou pra mim e falou assim, só que o pessoal tava chegando na igreja. Sabe o que a moça perguntou? Olha, é a primeira vez que eu estou vindo aqui. O pessoal daqui não usa máscara, não? Aí eu falei, não, pode deixar. Quando iniciou o culto, eu chamei a atenção da igreja. Irmãos, porque as pessoas estão tomando vacina, tá achando que não pega. Sim. Pega. Vacina não é repelente. Ela não vai deixar agravar o problema com você. Mas o governo está dizendo, usa o álcool, usa máscara. Então, a nossa parte... E às vezes eu fico pensando, pastor, a gente que é cristão tem que ser luz. Às vezes a gente tem um ladinho de treva. A gente tem que ser exemplo. Tem que ser exemplo. A gente não pode deixar ninguém falar. Um ladinho de treva. Mas é isso aí, gente. Muito bom, pastor. Obrigado pelo seu tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. Espero que vocês tenham gostado. Foi benção. Espero que vocês tenham gostado. Claro. Espero que o senhor tenha gostado de vir aqui. Benção. Esperamos você mais vezes. Eu gosto de assunto assim, um puxa o outro e a gente vai conversando, aí não tem aquele negócio de falar, aqui nós começamos um assunto e saiu da pauta. Não, aqui bem aberto, sem pauta. Bem aberto. Não, tem pauta. Só tem só pra iniciar, né? Na realidade entrou na pauta. É verdade. Deixou de lado. Se fosse entrar, ia ser um podcast aí de 3 horas no mínimo, porque assunto tem. Com certeza. Eu agradeço a Deus pela vida de vocês. Continue nessa força. Amém. Fazendo para o Senhor, que quando nós fazemos para Ele, Ele faz para nós. Amém. Amém. Maravilha.
Siga o nosso podcast nas melhores plataformas digitais. Aqui está nosso pastor, grande pastor Djani Cavalcante. Maravilha. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a todos. Grande Lucas ali, ó, nos bastidores. Luquinha tá ali. Lucas, Obrigado. queremos Maravilha. você aqui, viu? Que O é Lucas isso? vai chegar pra mim lá em casa que ele é meu redator-chefe, né? Vamos ver se ele vai falar alguma coisa. Vai ficar me editorando. Nossa, eu falo aqui, papai não fala. Vamos aí, né? agradecer também Maravilha. A nossa equipe A parte aqui, ó. técnica, né? Parte Aê, olha lá, técnica, Davi, equipe, aí, o mosquitinho. Vem cá, vem cá. O mosquito e o galego, ó. Isabel, Isaac. brabo. Se tiver algum empresário, o moleque joga bola, viu? Aê. Deus abençoe, Deus gente. abençoe. Valeu, gente. Obrigado, Obrigado. gente. Até a próxima, Um se Deus abraço. quiser. Valeu. Shalom. Amém. Deus abençoe.